Olá pessoal, bem-vindo para mais uma semana do nosso querido Decifrando a Ciência. E aqui comigo ele, Rodrigo Pena Firme. Fala aí, Rodrigão. Fala aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E esse programa aí, hoje o assunto é polêmico, né, Rodrigo? Como sempre. Tem que esquentar o caldo. Com certeza. Bom, gente, você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? O nosso título é Como o materialismo darwiniano envenenou a ética dominante. Você pode também encontrar, a gente também tem no nosso site o Evolution News, que temos lá as notícias, né, mais quentes sobre os debates atuais. Você pode encontrar lá também, tem uma matéria sobre isso. Mas nós vamos aqui comentar então o nosso posicionamento, nosso ponto de vista sobre essa questão do materialismo darwiniano. Existe isso, Rodrigo? Tem materialismo darwiniano? Com certeza, é uma vertente das mais relevantes que entrou em todas as esferas da sociedade, na nossa vida. A gente acaba vivendo, reproduzindo, às vezes, um pensamento e certos valores que estão subjacentes ao nosso comportamento que a gente não se depara, a gente não percebe até quando a gente é exposto a pessoas que explicitamente trabalham com essas ideias e mostram para a gente. A gente lê o que as pessoas falam, a gente toma tão choque, né? A gente fala assim, meu Deus, eu achava que era teoria da conspiração, eu achava que era minha imaginação. Não é. As pessoas se baseiam realmente naquilo, né? E usam aquilo como construto consciente para as ações delas. A maioria das pessoas não faz isso, até porque não tem tempo, não vive disso, não vive do decifrando a ciência, digamos assim. Mas é isso, essas ideias têm impactos profundos na nossa vida. A gente tem que ver onde é que elas estão entrando e se de fato a gente segue nelas ou escolhe outro caminho. Olha, e nessa matéria do Evolution News vai dizer o seguinte, que é tão perigoso o que Darwin escreveu, que essas ideias expostas no livro Origem das Espécies, do Darwin, né, alimenta o racismo científico nos Estados Unidos e na Alemanha nazista. Então, assim, é bem complicada essa situação, né? Porque você percebe o quê? Que essa ideia materialista, ela tem sido um grande problema para você, digamos, quando se fala em sociedade, né? Esse pacto social que se tem de respeito, de liberdade, sociedade, econômico, porque isso interfere, isso é de grande ajuda a algumas ideologias aí que são perigosas, né, Rodrigo? Sim. O darwinismo ele é a base, ele que alimentou as ideias, principalmente de Darwin no segundo mais importante livro dele, A Descendência do Homem, é ali que aparece claramente o foco na questão da suposta evolução humana, que vai falar que necessariamente o ser humano ele biologicamente se diversificou em raças, diferentes raças, e que de acordo com essa perspectiva, as diferenças fenotípicas dos seres humanos, um é mais de um jeito, cabeça de um outro, orelha de outro, nariz de outro, esse conjunto de características, principalmente aqueles expressos pela cor da pele, seria uma espécie de marca, um registro desse processo evolutivo humano que se espelhou também culturalmente, né? Inclusive, no mundo das ciências sociais, essas ideias de Darwin também lá atrás influenciaram ao ponto de as pessoas acharem que os europeus brancos eram a sociedade mais evoluída e que o resto, os indígenas, os aborígenes, os africanos, eram escalas evolutivas, não só biológicas, mas culturais, que um dia todo mundo chegaria ao topo, que seriam os europeus brancos. Essas ideias não desapareceram. E o Richard Wickard, ele é um sujeito que está estudando isso há muitos anos. Ele fez visitas longas nos arquivos de bibliotecas, de museus, na própria Alemanha, arquivos do período do nazismo, anterior ao nazismo, e ele mostrou claramente, com historiografia de ponta, que não tem como negar as evidências históricas. Que o nazismo, é óbvio que ele não dependeu das ideias de Darwin, mas ele se alimentou e foi um jato, uma propulsão a jato. A coisa tomou um fôlego muito maior porque eles encontraram ali o subsídio científico para justificar que sim, olha, a evolução está nos mostrando que o ser humano está diversificando, então tem níveis diferentes, tem uns aí que de repente são mais próximos dos nossos ancestrais símios. O interessante é que quem propõe isso nunca se considera como tal, né?
sempre coloca os outros são mais próximos de um passado remoto. E é isso que as pessoas achavam. As pessoas achavam que quando encontravam os indígenas, por exemplo, eles estavam olhando a humanidade no passado. É uma oportunidade de ter dado um salto, pega uma nave no tempo e voltado para o passado e visto, olha, um dia nós fomos assim, primitivos. Olha como nós somos lindos e belos hoje. É isso que aconteceu. E ele mostra claramente uma série de produções que ele fez, finalmente em livros, especialmente esse acadêmico, Richard Wicker, ele mostra claramente a associação entre nazismo, na época dos nazistas, e o que está acontecendo agora com essa coisa desses movimentos radicais. E é isso. E eles falam, não é aquela coisa, você está botando palavra na boca, são eles que falam. Eles dizem. E detalhe, Rodrigo, uma coisa que eu percebo muito é que se tem, de todas as formas, tentado acabar com a ética através disso. Porque, assim, se você acredita que você veio de um processo evolutivo em milhões e milhões de anos, e a sobrevivência é do mais apto, a questão que eu levanto, a ética sim, algo que surgiu do mais apto? Eu acho que não. Ao contrário, eu considero que a moralidade não são dos mais aptos, porque assim, você tem a opção de vida e morte ali. Se você for moral, você tem que entregar a tua vida. Ou você pode sobreviver. Cara, não faz sentido, então, o mais apto ser moral. Ele vai querer sobreviver. Sim. Então, assim, a moralidade não me parece ser algo que vem da evolução. Ela me parece algo que surgiu, pelo menos os evolucionistas dizem que ela acompanhou o ser humano. Mas a questão que eu coloco não faz o menor sentido, porque esse senso moral, essa ética, ela tenta ser destruída. E me parece mais um debate quase que filosófico do que científico. É um debate realmente filosófico no sentido de cosmovisão, de visão de mundo, né? Então, o que você está falando, com certeza, pelos mecanismos darwinianos ou neodarwinianos, ou qualquer outra proposta que já apareceu, não é possível explicar o surgimento dessa sensibilidade moral do ser humano. E a gente sabe isso através de escritos e de comentários de filósofos, teólogos, principalmente, são pessoas que se debruçaram mais nisso, desde Tomás de Aquino e tantos outros depois, que existe esse senso moral, que deram diversos nomes, né? No direito processual do direito, chamam de direito natural, que a gente sabe que universalmente todo mundo tem dentro de si aquele senso, né? Até aqui eu vou, daqui para aqui eu não vou. Isso foi demonstrado, inclusive, em vários trabalhos antropológicos, desde a época de Lévi-Strauss, que foi um antropólogo muito importante, de um movimento chamado estruturalismo, que surge aí principalmente na França. Então, isso dominou a literatura, o debate, só que as pessoas esqueceram da essência. A essência é, todo ser humano já tem dentro dele a noção do certo e do errado. Você fala, mas como assim? Um acha uma coisa, o outro acha outra. Não é bem assim. Existem umas trocas de polo, né? Mas as pessoas têm aquela consciência que até aqui eu posso ir, depois daqui eu não vou. Só quem não tem essa consciência são os psicopatas. Eles fazem uma coisa que para eles não tem certo e errado. Para as outras pessoas, quando elas cometem, por exemplo, um crime hediondo, elas abaixam a cabeça, elas se escondem. Elas sabem que lá no fundo. Ninguém acha que roubar a carteira de alguém é certo. Ninguém acha que matar uma pessoa sem nenhuma justificativa é certo. Isso já foi demonstrado através de diversas culturas e através do tempo. Não tem justificativa. Para qualquer ato desse, a pessoa tem que criar um conjunto de justificativas. Eu matei porque foi legítima defesa. Eu matei porque o espírito, não sei das quantas, falou para eu matar. Eu matei porque a onça ia passando, aí eu tive que... não tem aquela coisa, vou matar por matar e tá certo. Então, a pergunta que o Carlos fez inicial, que tá em tudo, essa coisa, de onde veio isso? Será que um mecanismo, né, que é puramente materialista e que ele entra nos seres vivos, o ser humano como ser vivo, ele entra e permanece nos seres vivos simplesmente por mecanismos de sobrevivência, é o famoso kit de sobrevivência. Se aquilo não me confere uma vantagem, eu não estou nem falando da origem, como que surgiu a primeira vez, estou falando como é que isso evolui ao ponto de gerar uma moralidade tão complexa, uma sensibilidade tão complexa, né? Como é que isso evolui? Então, isso é um dos obstáculos, né, que a gente sabe que é intransponível para qualquer teoria materialista da ideia de que isso apareceu por
qualquer processo darwiniano ou não. É impossível. A evolução não explica como surgiu a moralidade. A ética é uma grande pedra no sapato do darwinismo. Não tem uma explicação. Daqui a pouco eles vão dizer que caiu do meteoro. O meteoro caiu uma coisa e trouxe curiosa, a moralidade. Exatamente. Vai ver, a ética veio do espaço. O Carlos, tem maluco para tudo. Deve ter gente achando isso. Mas olha, o que você falou no começo aí dessa matéria, que foi o gancho desse trabalho do Richard Wickard, sim, ele mesmo já falou algumas vezes, né, e eu também já estudei algumas coisas sobre isso. Você vê, por exemplo, o Hitler. Mas você está pegando um exemplo esdrúxulo de um homem que, foi um capeta. Tudo bem, ok. A maioria das pessoas não é como ele, felizmente. Mas a gente sabe que tem gente hoje que faria a mesma coisa que ele fez, ou pior. Se não tivéssemos instituições democráticas, Estado de Direito, na maioria dos lugares, isso aconteceria. A gente não está impedido de que existam pessoas que queiram fazer isso, tanto que tem os neonazistas, mas enfim. Uma coisa muito curiosa, que conecta até com um outro vídeo que a gente fez aqui, um debate que a gente fez aqui. O Hitler, que mandou para o forno seres humanos, milhões deles, esse mesmo sujeito tinha um amor incontrolável aos animais. Ele amava os animais. Cachorro, gato. Ele era apaixonado. E o que explica isso? Não sei. Alguma doença mental, alguma coisa talvez até espiritual, provavelmente. Mas o que está por trás disso? Essa ética darwinista. A ética darwinista. Ele gosta do cachorrinho, mas se tiver que ir para o forno para ele comer, ele bota para ele comer. E ele fez isso com seres humanos. Né? Então, quando a gente escuta a explicação até de bioeticistas, né? Homens que trabalham com pesquisa de bioética, homens de grande porte, né? Homens famosos, homens que estão em universidades grandes, esses caras que usam o darwinismo como fonte da moralidade, eles não têm como escapar. Eles vão sempre cair nesse círculo vicioso, que não tem justificativa realmente para separar o ser humano de outros seres vivos. O ser humano é mais um ser vivo. Então, ele rebaixa no conjunto todos os seres vivos, todos os seres humanos passam a ser simplesmente nada. Só mais um. E com certeza, a ética talvez seja. A moralidade, seja uma das poucas coisas que nos diferenciam tanto das outras espécies, né? Eu sempre brinco, diferenciam pouca coisa, mas tanto das outras espécies, porque é um salto absurdo. Então, quando você tem um senso moral, é muito diferente. A concepção, a inteligência. Então, assim, o ser humano é uma espécie completamente diferente. Óbvio, dividimos algumas coisas com outras espécies, material genético, ok. Vivemos no mesmo planeta. Seria curioso se não dividíssemos material genético, né? Exatamente. Mas a questão é uma questão de visão de mundo. Mas sim, o darwinismo implica muito nessa questão da ética, na questão da moralidade, mas não explica, jamais explicou. E não há, eu particularmente não conheço um estudo que realmente demonstra que a moralidade, como ela surgiu. É simplesmente o que os darwinistas chamam de especulação, que é o que eles estão fazendo muito. Mas, gente, eu acho que ficou claro nesse programa de hoje como o Rodrigão falou muito bem, aí fez uma apresentação fantástica, como essa questão do materialismo darwiniano, ele interfere na sociedade, às vezes causando um racismo, o preconceito, porque se você acredita que você está em evolução, aquele mais evoluído vai ter um preconceito com o supostamente menos evoluído, e isso acaba acarretando em várias discussões e problemas dentro da sociedade. Mas, pessoal, esse foi o nosso Decifrando a Ciência. Semana que vem tem de novo, terça-feira, você já sabe, chegou de meio-dia, coloca aqui no canal que está passando Decifrando a Ciência. Até a semana que vem, pessoal! Valeu, pessoal. Aquele abraço.